Mas então, voltando aos vários sentidos aí da palavra indutivista, né? Vamos estar falando do Pearson, deixa eu falar um pouquinho do Fischer e um pouquinho do Definetti, né? Então, aproveitando, professor, que você vai começar essa segunda parte, já que a gente está entrando, digamos assim, no século XX, isso tem a ver com o segundo tópico, que eu posso dizer, eu gostaria que o senhor tocasse nessa nossa conversa, que foi justamente esse embate entre a posição positivista, o pensamento positivista e o pensamento indutivista, né, do Popper. Então, no final do século XIX, esse pensamento positivista, que vem lá dos empiricistas e tal, ganha muito terreno, principalmente na física e na matemática, em especial na estatística. Essa linha de pensamento foi bastante defendida pelo Bruno Definetti, né, italiano que viveu aí no século XX, nasce no começo do século XX, morre no final do século XX, 1985. Mas os trabalhos dele vão ter uma influência pequena até mais ou menos a metade do século, né, quando ele começa a ser divulgado na comunidade, na literatura em inglês, propriamente. Mas essa influência positivista na primeira metade do século é grande, inclusive o Ramsey, né, o Frank Ramsey, é um pouco influenciado por essa Círculo de Viena, que o senhor já citou aí, mas ele também morre prematuramente e as coisas que ele escreve têm uma influência restrita. Mas praticamente no mesmo período, né, o Popper escreve o primeiro livro dele, e é a lógica da pesquisa científica, né, e a metodologia dele vai ser muito, assim, vai casar bastante com a escola frequentista. E aí acaba que as duas linhas elas vão se entrincheirar, digamos assim, ou elas vão basear as duas grandes escolas da inferência estatística, né? Como a gente conhece hoje, a Bayesiana e a frequentista, embora tenha essa visão lógica também, que não tem muitos adeptos na inferência estatística, né? Embora lá no começo do século tenha o Keynes, tenha o mesmo... Em física tem bastante, né? Esse pessoal que lida com máxima entropia, né? O Edwin James, mas na estatística tem essas duas linhas. E aí, obviamente, tem esses grandes nomes que o senhor falou aí dos dois lados, né? Então, obviamente que o senhor pode falar sobre eles, mas a minha pergunta é, chegando já no final do século XX, mais próximo de onde nós estamos hoje, sobre essa abordagem de machine learning, ou inteligência artificial, ou ciência de dados, o nome que se queira dar, que é bastante baseada em previsões, né? Então, essas causas que o senhor disse, né? Que o senhor citou, as causas desconhecidas, né? Para esse pessoal não tem importância nenhuma, porque eles baseiam os seus modelos ou a escolha de modelos simplesmente em previsões e na qualidade dessas previsões. Então, eu queria perguntar se isso é um retorno ao positivismo e se esse retorno é um retorno consciente, no sentido de que eles sabem que eles estão fazendo isso, né? Mas, enfim, aí o senhor pode começar a falar lá do começo do século XX, quando eu interrompi o senhor. Então deixa eu comentar algumas coisas que você falou, tá certo? Que todos esses assuntos aí são muito imbricados e misturados, tá certo? E muitas vezes difíceis de desemaranhar, né? Em primeiro lugar, deixa eu mencionar que o positivismo nunca foi muito popular entre os físicos, né? Grandes físicos, como muito notadamente o Max Planck e o Einstein, tá certo? Sempre foram antipositivistas, tá certo? O que quer dizer isso? Eles sempre viram, tá certo? Eles são os heróis dos livros, tá certo? Tem a equação de Planck, a equação
do, do, do temperatura do buraco negro, tá certo? Tem a equação de Einstein, várias delas, tá certo? Esses caras estão sempre tentando encontrar as causas dos fenômenos e formular essas causas como hipóteses precisas, como equações no espaço paramétrico desse modelo, e eles acham que isso é importante entender como é que o universo funciona. Então, esses caras não têm nada de positivistas. Tá certo? É um mito, tá certo? De certas pessoas que faziam filosofia da ciência no século XX, achar que a ciência do século XX é positivista. Nunca foi. Os físicos nunca foram, ou muitos deles, os grandes físicos, nunca foram positivistas. O pessoal que fazia filosofia da ciência muitas vezes era. Esse é o problema de fazer filosofia da ciência sem fazer ciência, tá certo? Mas vamos para a melhor forma, a melhor maneira de desenrolar todas essas coisas é seguir a trilha aí da história, né? Vamos começar falando do Fischer, tá certo? O Fischer conhece o Pearson, o Pearson era uma pessoa tremendamente influente e importante, ele era sobrinho do Darwin, tá certo? Uma pessoa com muito poder no universo da ciência inglesa, tá certo? E ele conhece o Fischer e vê que o Fischer é um matemático muito talentoso, e ele pede para o Fischer ajudá-lo a pegar tudo aquilo que ele tinha desenvolvido de teste de hipótese, porque teste de hipótese é um nó aí, é o ponto fulcral, né, que amarra a prática da estatística com a filosofia da ciência, né? Com uma linguagem mais apropriada, limpar o trabalho que ele tinha feito, né? E o Fischer escreve o primeiro artigo importante dele, que é o artigo de 1912, né? Descrevendo bonitinho, direitinho, limpinho, né? Como fazer teste de hipótese. Só que ele não entendeu, ele entendeu toda a matemática, mas ele não entendeu as ideias filosóficas do K. Pearson, do Carl Pearson, completamente, e escreve esse primeiro artigo, o artigo de 1912, usando palavras como probabilidade inversa, distribuição a posteriori, tá certo? Tudo aquilo que o Pearson não queria ouvir falar. E o Pearson fica furioso com o Fischer, enterra o trabalho do Fischer, dificulta a vida dele para publicar, dificulta ele conseguir uma boa colocação numa universidade inglesa, tanto assim que ele vai trabalhar lá numa estação, numa fazenda no fim do mundo, tá certo? Bate no Fischer até não poder mais, tá certo? O Fischer percebe a besteira política e filosófica que fez e reescreve aquele artigo. Ele republica é a maneira de dizer, mas ele republica o mesmo artigo em 1922, tudo do jeito que o Fischer queria, né? É até engraçado você ler os dois artigos, né? Porque é aí que ele inventa a palavra função de verossimilhança, né? E você lendo o artigo de 22 é engraçadíssimo, porque ele fala assim, olha, essa é a função de verossimilhança, f de x dado θ considerado como função de θ. Mas atenção, isso não é uma distribuição de probabilidade e nem pode ser interpretado como tal. No integra 1, né? Como é que você poderia interpretar essa função como uma distribuição de probabilidade? Não faça isso, isso não é uma função isso não é uma densidade de probabilidade, é uma função que eu vou chamar de função de verossimilhança, é só uma função matemática, tá certo? Que tem um papel aí intermediário na hora de eu fazer os meus cálculos, tá certo? Até ela ser devidamente transformada numa função preditiva
do meu modelo, dadas as observações, que é o resultado final aí do meu procedimento estatístico, né? E aí, bom, aí ele ganha a bênção e as graças do senhor Kay Pearson e vira uma estrela aí naquele grupo e na estatística mundo afora, né? Eu sempre digo, então, que o Fisher é um sujeito que vendeu a alma ao diabo, né? Que é o Pearson, mas depois ele começa a querer recomprar a sua alma, tá certo? Por quê? Porque ele está em contato com os cientistas, tá certo? E os cientistas de verdade, os físicos que nunca foram positivistas, tá certo? Eles querem testar as hipóteses deles. Hipóteses que não é goodness of it. Eles não querem saber só se o valor da constante gravitacional é aquele. Eles querem saber se aquela classe de hipóteses é razoável ou não é razoável no universo das hipóteses possíveis, tá certo? Das leis possíveis. Então ele começa a querer atender a freguesia dele, né? O Fisher. Mas ele já se comprometeu com o artigo de 22, que o tornou famoso, tá certo? E não pode voltar atrás naquilo com que ele já se comprometeu. E aí ele tenta inventar alguma coisa, né? Fazer que nem aquele artista americano famoso, que era o Evel Knievel, né? Que é aquele sujeito que dava saltos de motocicleta, piruetas, né? E ele tenta inventar um negócio que chama estatística fiducial, né? Que é um monte de piruetas usando, se resume a um monte de piruetas usando pivotações ou autodualidades aí da distribuição normal, né? E tenta resolver o seu problema de fazer teste de hipóteses dessa forma, né? E ele tem, nessa época, ele tem uma grande briga aí entre o Fisher e o Pearson, né? Que tem a ver com o número de graus de liberdade que eu uso na distribuição Q quadrado na hora de fazer um teste de hipóteses, né? E tem um livro muito interessante da filha do Fisher, né? Uma biografia do pai, em que ela conta esse debate. E ela conta, mas não entendeu nada, né? Ela conta essa história como se o Fisher e o Pearson estivessem discutindo a matemática do número de graus de liberdade a usar no teste Q quadrado, né? E o que eles estão discutindo não é a matemática do problema, o que eles estão discutindo é que tipo de hipótese você pode considerar ou não. O Pearson diz: não olhe para hipóteses que não sejam pontuais, porque isso se refere a uma lei da natureza, a uma causa. A gente não pode fazer isso. Não te ensinei isso há uns anos atrás. A gente só pode ver se um dado modelo está bem ajustado ou não. Para testar se um dado modelo está bem ajustado ou não, isso sempre equivale a testar uma hipótese pontual. Não tem essa de testar hipóteses precisas, mas não pontuais. Isso é heresia, né? E o Fisher vai dizer: não, eu quero testar minhas hipóteses não pontuais, porque os físicos é isso que eles querem, os químicos é isso que eles querem, o pessoal de ciências exatas é isso que eles querem, eu quero atender aí a minha freguesia, não me cabe como estatístico doutrinar os físicos a não fazer física do jeito que eles fazem, eles não vão me ouvir, eles sabem o que eles querem, tá certo? Eles não são positivistas, né? Mas, né, o Fisher se mantém de uma forma um pouco menos radical do que o Pearson, mas se mantém dentro dos cânones positivistas, quando ele diz: veja, no final desse processo todo, o que eu vou fazer são
olhar para os meus dados e ver se os dados estão compatíveis com a minha hipótese. Eu não vou usar em nenhum momento probabilidade no espaço paramétrico, eu só vou usar probabilidades no espaço amostral. Então, pelo menos nisso, eu continuo leal à filosofia positivista do Pearson, né? Então, o Fischer se afasta um pouquinho do positivismo extremo do Pearson. E o seguinte na linha é o De Finetti, que vai se afastar um pouquinho mais do positivismo extremo do Pearson, mas ainda se dizer e continuar positivista, né? Um cânone que o Fischer nunca rompeu é dizer, é utilizar probabilidades no espaço paramétrico, né? O Fischer vai dizer, eu vou introduzir agora, eu vou ser bayesiano no sentido de que eu vou introduzir a linguagem de probabilidades no espaço paramétrico. Eu vou falar de probabilidades no espaço paramétrico. Mas essas não são probabilidades reais. Essas são apenas e tão somente probabilidades subjetivas, né? Maneiras de falar, maneiras de pensar. E essas variáveis aleatórias que eu estou introduzindo no espaço paramétrico, elas são temporárias, né? O nosso amigo Sérgio Wexler diz, né? Elas são meras variáveis de integração, né? Elas existem só na cabeça do estatístico e elas têm uma existência efêmera, né? Porque tão logo elas são concebidas e tão logo eu calculo a minha função a posteriori, o passo seguinte é integrar essa função em θ e chegar ali onde é o que eu quero, que é a probabilidade, que é a densidade preditiva do meu modelo. Uma vez integradas, as minhas variáveis em θ desaparecem, né? Então, é um mero expediente de cálculo. Eu introduzi, né, o De Finetti diz, eu introduzi probabilidades no espaço paramétrico, mas não tem problema, porque elas são meras variáveis de integração. Ele não fala são meras variáveis de integração. Essa expressão é do Sérgio, mas com outras palavras, ele diz isso, né? Então, nesse sentido, o De Finetti, a estatística indutiva do De Finetti está no meio do caminho, tá certo? Entre o positivismo extremo do Pearson, tá certo? E a estatística de raiz aí do reverendo Bayes, do Laplace e do Bully, né? E assim termina o século XX, tá certo? Assim termina o século XX. Todas as escolas estatísticas se dizendo, de uma certa forma, positivista, né? Todo mundo é positivista aqui. O Pearson é o pai de todos os positivistas, o Fischer é um positivista que depois ligeiramente se arrepende, o De Finetti comete a heresia de introduzir probabilidade no espaço paramétrico, mas de uma forma que, segundo o seu próprio pensamento, continua aderente aos cânones da filosofia positivista, tá certo? E assim termina o século XX, né? No finzinho do século XX, tá certo? 1999, aparece o primeiro artigo do E-Valor, tá certo? Que é um teste de hipótese antipositivista. É um teste de hipótese que quer falar da veracidade de uma certa hipótese precisa, né?
a revelia de todas as considerações de cunho positivista do Pearson, do Fischer, do Definetti, né? A gente quer falar de veracidade de uma hipótese, não apenas de uma hipótese precisa, assim como são as leis da física. Tá certo? E para fazer isso, né, a gente tem que dar um jeito de evitar a velha objeção que foi levantada já lá atrás, tá certo? Pelo Charles Sanders Peirce, que a probabilidade de qualquer hipótese precisa é zero, né? Uma subvariedade numa certa variedade tem medida zero na medida natural, que é a medida de Lebesgue, ou qualquer medida derivada da medida de Lebesgue, né? Então, quando a gente fala do E-valor, a gente não fala a rigor, né? O E-valor é uma medida de veracidade da hipótese que não é uma medida de probabilidade, ela é uma medida de possibilidade, né? Ela não é calculada como a probabilidade daquela variedade, ela é calculada como a probabilidade de uma região de credibilidade, uma região que tangencia a hipótese. Tem a ver, é uma probabilidade, tem a ver com a hipótese, mas não é a probabilidade da hipótese, é a probabilidade da região tangente, né? Do HPD, da região de mais alta probabilidade que tangencia a hipótese. Né? E isso a gente dá para demonstrar, né? É uma medida de possibilidade, que é uma medida próxima de uma medida de probabilidade, baseada na medida de probabilidade definida pela densidade a posteriori, mas não é a probabilidade da hipótese. Né? E aí termina, né? Só aí, eu acho que só aí, em 1999, que aparece uma medida estatística de veracidade da hipótese, um valor verdade da hipótese, tá certo? Que atende à demanda, à velha demanda dos físicos, tá certo? E a velha demanda da estatística de raiz ali, do Boole, do Laplace, do Bayes, de falar de verdade ou credibilidade de uma causa, né? E com isso a gente dá uma volta completa aí na história, nessa estranha história da estatística do século XX, né? Para finalizar, tá certo? Eu não sei se para finalizar, mas para não deixar sem resposta uma última pergunta que você colocou, que é a história do aprendizado de máquina. A aprendizado de máquina, tá certo? Nasceu na mão não dos estatísticos, mas do pessoal de computação, né? E é um pessoal muito pragmático, né? É um pessoal que começou a inventar uma série de técnicas, tá certo? Para fazer boas previsões. E tiveram muito sucesso, né? E durante um certo período em que essas técnicas estavam nascendo, era muito popular a conversa de que, bom, a gente não quer fazer muita teoria aqui, a gente quer construir bons modelos preditivos, né? Época que estava começando a inventar máquinas de suporte vetorial, redes neurais, tá certo? Mesmo porque não dá para fazer tudo junto, é sempre assim, tá certo? Não dá para desenvolver uma técnica e fazer uma teoria refinada sobre a técnica tudo ao mesmo tempo. Primeiro você desenvolve as coisas, vê o que funciona, e num segundo momento você faz toda a teoria para deixar aquilo bonitinho, né? Depois você pode até contar para os seus amigos, não,
Mas quando eu desenvolvi a técnica, eu já sabia, né, que já tinha, então, não sabia nada, né? Primeiro você desenvolveu as técnicas e depois você fez toda a teoria em cima para dar uma cara coerente e sofisticada para aquela teoria, né? Né? Então, com as técnicas de inteligência artificial, aconteceu exatamente a mesma coisa. E, com o tempo, esse discurso positivista foi se diluindo, né? Ele foi se diluindo, primeiro, porque o pessoal foi desenvolvendo a teoria, e segundo, porque essa ideia de que eu quero só fazer previsões, ela se mostrou tremendamente limitada, né? A minha primeira orientação, tem a ver com estatística, né? Foi a do Marcelo Laureto, né? Que a gente fez a gente desenvolveu uns procedimentos para fazer previsão em mercado financeiro usando árvores, né? Árvores de regressão, né? Mas esse modelo não foi o primeiro modelo que a gente usou. O primeiro modelo que a gente tentou usar foram modelos baseados em redes neurais, né? A história está contada lá nos artigos que a gente publicou lá no comecinho da década de 90, aí, contando essas aventuras com Marcelo Laureto. E os modelos de redes neurais tinham um excelente poder preditivo, né? E a gente chegava o pessoal do mercado lá e aquilo foi desenvolvido para técnica, para negociação intraday, né? E programou todas aquelas coisas, instalou lá na corretora, né? E de repente a luzinha verde acendia. Então, ó, tá aqui uma estratégia que o modelo está prevendo. Compre isso aqui, né? E o trader olhava para mim e dizia: mas por quê? Né? E eu respondia para ele: cara, não tem porquê. O modelo está prevendo isso aí, compra aí. E o cara olhava para mim e dizia: mas compra com dinheiro de quem, cara válida? Compra com meu dinheiro ou compra com seu dinheiro? Se não, compra com seu dinheiro. Eu sou aqui, sou consultor, né? E o cara dizia: não, né? Com meu dinheiro não, né? Se eu vou botar meu dinheiro aí, eu quero entender por quê, né? E eu falava para o treino: mas desgraçado, você nunca me, quando a gente conversou de fazer essa consultoria, você nunca me falou que você queria um modelo explicativo. Nunca foi parte da nossa conversa uma explicação causal. Eu construí para você um modelo explicativo, um modelo preditivo, uma rede neural que dá excelentes modelos preditivos, mas não tem porquê. E o trader me disse: bom, se não falei naquela hora, sinto muito, mas meu dinheiro eu só aplico se eu tiver uma explicação causal. Aí a gente fez aquilo que foi a tese do Marcelo, né, que foi um modelo de árvores de regressão, que na época, depois a tecnologia disso evoluiu muito, tá certo? Mas naquela época, as árvores de regressão que a gente desenvolveu eram superiores às outras árvores de regressão que existiam aí no mercado, né? E a árvore de regressão, ela tinha um poder preditivo comparável, talvez um pouquinho menor do que as redes neurais, tá certo? Mas ela dava, de uma maneira muito clara, um modelo, uma explicação de por que aquela previsão estava sendo feita, e ainda mais uma explicação, né? Eu fiquei esperto, né? Uma explicação que era formulada na linguagem que aqueles traders estavam acostumados, né? Que são fatores técnicos aí que eles estão
são indicadores técnicos, né? Entre aspas, indicadores técnicos, um pessoal de mercado entende, que são indicadores, índices que eles estão acostumados a usar, né? Bom, e com essas explicações causais, os traders se sentiam à vontade para fazer as aplicações, e faziam as aplicações, e o poder preditivo dos modelos eram bons, e eles ganhavam dinheiro, e quando eles ganhavam dinheiro, ganhavam um pouquinho junto. Então o Marcelo conseguiu o mestrado dele, tá certo? Eu falei, na época eu dei nota 7 para ele, falei assim, sua nota no, na, é 7, e agora a gente vai treinar com a sua nota um pouco, tá certo? E vamos ver até o dia da defesa qual é a sua nota. A nota dele era muito maior do que 10, no dia da defesa a nota dele era muito maior do que 10, mas o máximo que ele podia ganhar é 10, então essa foi a nota que ele ganhou, pelo menos de mim, né? Mas você vê quão importante é você ter o modelo explicativo. E isso é uma história que se repetiu, né, décadas depois, a nível legislativo, com todos esses modelos de inteligência artificial. Na década de 90, ou no início desse milênio, tá certo? Ou no início do século XXI, você ligava para a American Express ou para um banco e pedia o seu cartão de crédito, e antigamente o seu pedido tinha que ser analisado, processos que demorava vários dias, né? Uma das primeiras grandes aplicações de inteligência artificial foi que você conversava com a telefonista e na hora ela já te dizia ela já te dizia se ia te dar o cartão de crédito ou não, né? E às vezes você ligava lá e ela dizia: sinto muito, não vou te dar o cartão de crédito. E o coitado do cliente, frustrado, dizia: mas por quê? E a resposta que a atendente te dava é a, é a indicação que o sistema aqui de inteligência artificial deu. Não. É não, porque o sistema. Porque isso foi essa é a resposta que o sistema cuspiu, né? E você tinha que ficar contente, ou pelo menos ou satisfeito com essa resposta, e se não ficasse contente ou satisfeito, azar o seu, porque outra resposta você não ia ter, né? No início desse século, né, século XXI, na Europa, tá certo? Que é um mercado que legisla muito mais sobre as coisas do que do lado de cá do Atlântico, tá certo? Os legisladores começaram a dizer: bom, isso não basta. Se você nega crédito a um cliente, você é obrigado a explicar por quê. E isso começou uma área muito quente, talvez hoje a área mais quente na área de inteligência artificial, na minha opinião, que é a ideia de explainable AI, né? Inteligência artificial com explicação, em que você, quando faz um modelo de inteligência artificial, não apenas tem que dar a resposta para o seu cliente, mas tem que junto dar uma explicação que obviamente é gerada pelo próprio modelo, né? Se o seu modelo, em várias aplicações, se seu modelo de inteligência artificial não for explicativo, ele não pode ser usado. Em outras áreas, talvez ele até possa ser usado, tá certo? Mas se ele te der explicações causais, explicações que se referem a por que você tá dando a resposta que você está dando, tá certo? Ele diminui muito a sua liability, a sua responsabilidade na hora de desenvolver o sistema. Imagine que você faz
um modelo de inteligência artificial para dizer se um determinado achado que você está fazendo numa chapa de raio-x ou numa chapa de tomografia ou de ressonância magnética é um tecido que é canceroso ou não. Você pode simplesmente dizer, isso aqui é câncer. Por quê? Porque sim, porque o sistema diz que sim, tá certo? E cabe todos esses sistemas na área médica, eles são sempre assistidos por um humano, tá certo? E o humano tem que simplesmente confirmar ou não, né? Mas a coisa funciona muito melhor se junto com o seu diagnóstico é câncer, você der uma explicação de por quê. Eu acho que esse tecido é canceroso porque a densidade dele é tanto e os tecidos adjacentes têm a densidade de tanto e é um tecido pulmonar e nessas condições, veja bem isso e aquilo e eu também estou observando aqui o sistema falando, né? Eu estou observando que as bordas desse tecido são lisas ou são enrugadas assim, assado e se esse tecido está próximo de um vaso, ou está distante de um vaso, e se o vaso sanguíneo, aquele está próximo, está mais dilatado ou menos dilatado do que os vasos adjacentes, tá certo? Se você dá uma explicação de por que você tá dando o diagnóstico que você está dando, tá certo? A probabilidade de você dar um diagnóstico errado e esse diagnóstico passar pelo crivo do profissional de saúde, ou médico, ou radiologista, que está assistindo a esse diagnóstico, se esse processo todo vai ser bem sucedido ou não, aumenta muito, né? Então, até em explicações, contei 2 casos aqui para vocês, uma experiência minha, uma experiência muito mais ampla, né, envolvendo legislação no mercado, nos países do mercado europeu, tá certo? A probabilidade de sucesso de um sistema de inteligência artificial que se você desenvolve vai ser muito melhor se esse sistema for um sistema antipositivista, tá certo? Se esse sistema não apenas fizer boas predições, mas se esse sistema, junto com as boas predições, te der boas explicações, te der boas justificativas, boas causas de por que aquela previsão está sendo feita. Vale até a pena, tá certo? Você perder um bocadinho de poder preditivo para ter boas explicações. Porque no uso posterior que vai ser feito dessa previsão, nos crivos posteriores, que esse diagnóstico vai ter que passar, tá certo? As boas explicações, tá certo? Elas vão ser muito mais importantes e contribuir muito para o sucesso, tá certo? Que essa resposta vai ter ao ser utilizada em etapas posteriores, né? Então, até aí, até na área de inteligência artificial, que como toda tecnologia nascente nasce dentro de um espírito de vamos tentar para ver se a coisa funciona antes de tentar fazer uma teoria muito sofisticada, vamos ver se eu consigo fazer boas predições antes de explicar por que as predições estão dando certo. Toda área nascente é assim, não tem problema nenhum, tá certo? Mas a hora que a área amadurece, essa fase inicial é superada, né? E é assim que tem que ser. Essa linha, né, que o senhor citou aí de inteligência artificial explicável, né, o explainable machine learning, e os exemplos que o senhor deu também me fizeram lembrar dessa situação recente aí, quando essa
ex-executiva, eu acho que, não sei se é do Facebook ou do Twitter, acho que é do Facebook, que prestou aquela audiência no Congresso americano e disse, né, ela atestou que o algoritmo, né, é uma palavra aí para um modelo estatístico de machine learning, de inteligência artificial, favorecia essas mensagens ou que tinham notícias falsas ou que, digamos assim, iriam favorecer a divulgação de pontos de vista odiosos, né? Geralmente o que o modelo estava fazendo estava prevendo, né, que essas mensagens tinham probabilidade maior de ser retweetadas, de gerar mais cliques e mais repercussão, etc. Eu não sei se foi feita essa pergunta para essa ex-executiva, mas eu soube que depois então perguntaram para os programadores lá do Twitter, né, ou do Facebook agora, perdão, não sei, não lembro. Por quê? Por que o algoritmo fazia isso, né? E a resposta deles foi, não sei, ou não sabemos. Mas aí não dá para saber se eles estão dizendo isso simplesmente para evitar alguma sanção legal, ou se eles realmente não sabem, porque justamente, como o senhor falou, esses modelos, eles muitas vezes não proporcionam, né, não oferecem uma explicação do porquê esse modelo é melhor em termos de previsão ou não. Vamos ver se isso vai gerar algum tipo de legislação, assim como gerou nesse mercado de concessão de crédito lá na União Europeia, como o senhor falou, né? Porque isso afeta, enfim, forças políticas aí no mundo inteiro, né? Como a gente já tem visto em algumas das últimas eleições. Mas a última coisa que eu ia comentar com o senhor, né, que era justamente qual é o estado do debate na filosofia da ciência e da estatística hoje, né? O senhor já respondeu um pouco, mas então a minha provocação o senhor acha que tanto o Laplace como o Popper nas suas confortáveis tumbas estão insatisfeitos, né? Porque parece que o ser humano, embora ele flerte com o positivismo, por outro lado, ele também ele flerta com essa busca metafísica por causas e busca essas explicações em causas, né, que muitas vezes estão ocultas, enfim. E me lembrei também da passagem, é uma história, né, que a gente não sabe se é verdadeira ou não. Tem muitos detalhes que parece que não foi verdadeiro, mas que o Laplace, quando terminou lá o seu tratado sobre a mecânica celeste, né, acho que 12 volumes, 7 volumes, não lembro, fez um presente para o Napoleão, né, que era o imperador, e a dedicatória realmente da primeira edição tem lá um agradecimento ao Napoleão, para quem ele deu aula, lá na Academia Militar da França, e o Napoleão encontra o Laplace e fala, olha, eu vi aí a sua obra, muito interessante, né, parabéns, mas eu só tenho uma pergunta, né, ela é tão grande e em nenhuma página você cita Deus. E ele disse, Monsieur, né, meu senhor, essa hipótese não é necessária, né? Então, essa insistência que nós temos, né, seres humanos, de querer introduzir uma causalidade na ciência. Eu sei que essa também é uma pergunta difícil, você não vai conseguir responder em poucos minutos, mas essa nossa tendência, ela vem pela nossa... Será que ela vem pela nossa incapacidade mesmo de compreender tudo? Ou é o nosso medo de abraçar a posição positivista de uma vez por todas? Acho que está mudo, professor. Vamos começar com o Popper, né? O Popper tem um artigo muito famoso, tá certo, em que ele prova, né, que é impossível resolver o problema da indução, né? E eu até comento sobre esse artigo em alguns artigos aí de filosofia da ciência que estão publicados, né? E muita gente desconfiava que a ideia de indução, a ideia de que eu posso aprender com a experiência e aprendendo com a experiência eu posso confirmar teorias científicas, é algo que tem que ser verdadeiro, né?
Então, se eu sou capaz de demonstrar que é impossível obter alguma resposta consistente para o princípio da indução, aquilo que eu estou chamando de princípio da indução, eu estou chamando errado, tá certo? Não é aquilo que eu queria. E realmente, tá certo? O que o Popper demonstra, no fundo, é que se o grau de confirmação, se o grau de veracidade de uma hipótese é uma medida que é uma probabilidade da hipótese, então muitas propriedades lógicas que eu esperaria de um teste de hipótese não podem ser conseguidas, não podem ser obtidas, né? Bom, numa série de artigos aí misturando lógica e estatística, tá certo? Uma série de artigos, o primeiro deles eu publiquei com o Wagner Borges, que hoje já se aposentou, mas era professor lá do IMIUSP. Outros eu, eu publiquei com Luiz Esteves, com o Rafael Sbick e com o Rafael Stern, tá certo? A gente demonstrou que se eu quero certas propriedades lógicas, que são as propriedades são propriedades muito razoáveis para se quererem de uma medida que a gente associa com veracidade, né, com credibilidade da hipótese. Então, o único teste, única medida de significância aceitável, única medida de veracidade aceitável para hipóteses é algo que, no fundo, é um e-valor, ou algo muito próximo de um e-valor. Quer dizer, uma medida de probabilidade da região de probabilidade, da região de mais alta probabilidade tangente à hipótese, ou algo muito próximo disso, né? Então, essa ideia de que o problema de indução é insolúvel, que é um resultado assim muitas vezes citado como definitivo do Popper, é um resultado que eu diria, única coisa que esse resultado ensina é que o problema de indução, assim como formulado pelo Popper, foi mal formulado, tá certo? Porque é claro que toda a prática da ciência depende de eu ter uma maneira prática de confirmar ou, ou não uma hipótese científica, tá certo? E o p-valor, né, é uma solução razoável para esse problema. A gente até tem também resultados demonstrados que para n indo para infinito, o e-valor e o p-valor convergem, né? Para amostras pequenas não, mas para n indo para infinito, as duas medidas coincidem, né? Inclusive, tá certo? O Carlinhos sempre conta, tá certo, que a motivação inicial dele para continuar durante anos e anos pesquisando nessa área, né, é um desafio do Oscar Kempthorne, que ele conheceu lá em Tampa, Flórida, onde ele fez o doutorado, né, que o Kempthorne disse para o Carlinhos e para o Debabrata Pazu, que era o orientador do Carlinhos, o Kempthorne falava, olha, Bazu, olha, Carlinhos, o dia que vocês me apresentarem um teste de hipótese bayesiano que tem todas as propriedades operacionais, ou que tem propriedade, ou que tenha propriedades operacionais tão boas quanto o p-valor, eu vou começar a prestar atenção aí no que vocês estão fazendo. Demorou um pouquinho, infelizmente o Kempthorne já tinha falecido, mas a gente foi capaz de dar uma resposta que eu acredito deixaria o Kempthorne satisfeita, né? Que foi pensada exatamente dessa forma, tá certo? É uma medida de veracidade da hipótese que tem
todas as boas propriedades operacionais do p-valor, na verdade, propriedades muito melhores, porque são logicamente consistentes e coerentes, tá certo? E que funciona tão bem quanto um p-valor para a prática da ciência, né? Então isso quanto ao problema da indução como formulado pelo Popper, tá certo? E por tudo que eu estou dizendo, tá certo? Você já pode concluir que eu acho que essa é uma área viva, vibrante e extremamente interessante de pesquisa, né? Todos esses temas, filosofia da ciência, história da ciência, história da estatística, a qual você tem se dedicado muito, né? Uma das poucas pessoas no Brasil que se dedica a essa área de fundamentos, tá certo? A qual tantas pessoas que eu citei aqui do nosso grupo de estatística bayesiana se dedica, são áreas extremamente importantes, férteis e pouco exploradas aí da estatística, tá certo? Se criou uma concepção, tá certo? Que eu ouvi muitas vezes em conferências de estatística, de que, olha, uma certa geração de pioneiros aí se dedicou à área de fundamentos, mas hoje as pessoas não deveriam mais se dedicar a isso, não. Hoje as pessoas deveriam se dedicar a fazer modelos usando todas as técnicas sofisticadas que a gente desenvolveu, e o trabalho do estatístico é esse. A época de discutir fundamentos já passou. Isso me foi dito por alguns papas aí, em grandes conferências de estatística, e eu acho que isso é uma bobagem, tá certo? É mais uma maneira de tentar validar o status quo, né? E de te incutir a ideia de que a gente não pode ser ético, a gente não pode contestar a maneira como as coisas são feitas, e se cabe alguém contestar ou propor alternativas como as coisas são feitas, isso não cabe a nós, né? Eu sempre lembro de uma visita que eu fiz ao RAL, né? Lá em College Town, na Pensilvânia, tá certo? Em que eu contei algumas, estava meio chateado na época, eu fui visitar o RAL porque o Basílio Pereira, irmão do Carlinhos, estava lá, né? E a gente foi conversar com o RAL é bom amigo do Basílio, né? E eu contei para o RAL algumas dificuldades que eu estava passando na época. O RAL me disse, olha, eu vou te contar uma história, tá certo? Quando eu publiquei o artigo do, do limite de Fisher-Rao, né? Alguns meses depois de eu publicar esse artigo, né, apareceu para ser publicado no, no Journal da Royal Society um artigo explicando o princípio de Fisher-Rao, né? E esse artigo veio para mim para eu referir, né? E eu respondi anonimamente, é claro, eu não sei por que publicar um artigo explicando o teorema de Fisher-Rao se no artigo do Fisher e do Rao tá a explicação, né? E o cara me respondeu, não sabendo quem era o referi, né? O cara me respondeu, veja bem, esses garotos indianos são muito bons para fazer conta, né? Mas é preciso que um homem branco aqui explique o que o garoto fez, porque certamente ele não tem profundidade, gravitas para entender o que foi a conta que ele fez, né? É o que eu mandei o cara lamber sabão, né? Então, tem algumas pessoas que acham que eles têm a primazia de ditar os rumos que a ciência deve tomar e que cabe a certas
subpopulações aí de cientistas em certos países ou de certas idades serem gado que segue o caminho que eles determinam, né? E se você não pensa assim, né? Se você pensa assim, evite a área de fundamentos. Agora, se você não pensa assim, a área de fundamentos é para você, né? E muita coisa muito boa pode ser feita, né? Finalmente, aí, voltando à ideia de pensamento de conexões com filosofia, com teologia, né? E, e a área e essa ideia de explicações causais, né? Existem muitas concepções aí teológicas, tá certo? Uma concepção é simplesmente dizer que o mundo em que a gente vive é um mundo inteligente, não é um mundo dotado de ordem, não é um mundo caótico, né? Existe uma, uma máxima famosa, ordo ad cao, né? O, o, a gente não vive num mundo de caos. A gente não vive num mundo que é um cosmos, né? A palavra cosmos em grego é um mundo que é regido por leis, é um mundo que tem princípios ativos que ordenam o mundo como ele é, né? E a ideia de encontrar explicações causais tá ligada com isso, tá certo? Para o Pearson dizia muito claramente essa ideia de que que a gente vive num mundo que é um cosmos, que não é causal, é uma relíquia metafísica, tá certo? É uma, é uma, é uma, é uma, é uma contaminação teológica. Isso não cabe no mundo da ciência, isso não cabe no mundo da filosofia. A gente deve abandonar qualquer esforço nessa direção, né? E o pensamento contrário, que é o meu pensamento, tá certo? É o pensamento de que não. Pelo contrário, isso é a atividade mais nobre a qual um ser humano pode se dedicar, de tentar entender o mundo, de tentar entender o mundo, tá certo? De tentar entender as causas dos fenômenos e das experiências que a gente vive, né? E, e como eu contei para vocês, essa é a estatística de raiz, tá certo? É assim que a estatística nasceu, né? Com o humilde paperzinho do reverendo Bayes, tá certo? Que ele nem publicou em vida, que o testamentário dele trouxe à luz e que deu partida aí em tudo que a gente hoje chama de estatística, né? É a nossa tentativa de aprender com o conhecimento, não apenas para usar, né? A concepção do Peirce é uma concepção puramente utilitária, ele usa essa expressão sem nenhuma vergonha, né? A ciência só serve para a gente, para ser utilizada, né? E, em contraste com essa percepção puramente utilitária, tem uma outra concepção de ciência, que é a ciência como uma forma que não só aumenta o nosso poder de agir no mundo, mas aumenta também o nosso conhecimento, né? Nossa capacidade de entender o mundo e refletir sobre esse conhecimento e, eventualmente, mudar o nosso comportamento em função desse conhecimento, né? A ciência nos permite gerar energia usando combustíveis fósseis com cada vez mais eficiência. Mas ela nos permite também entender, se a gente tem uma concepção não positivista do mundo, ela nos permite também entender as consequências disso, né? E, eventualmente, o que nos leva a, eventualmente, né, repensar
a nossa maneira de agir no mundo, né? E as pessoas deveriam fazer isso, né? Agir de uma maneira não puramente utilitarista, né? Mas agir de uma maneira reflexiva, né? Baseada no entendimento que a gente tem do mundo, né? Essas considerações finais aí, espero que vocês não achem essas considerações finais muito piegas, tá certo? Mas eu acho que ficam bem aí como considerações finais da nossa conversa. Não, sem dúvida. E o senhor falando, eu me lembrei de porque bate bem, eu não sei se o senhor conhece esse livrinho, um livrinho do Heisenberg, né, do físico. Desculpa, não do Heisenberg, é do Schrödinger. Eu não vou lembrar o título exato agora também. Não sei se é a natureza e os gregos, é alguma coisa assim. Em português foi traduzido assim. Mas é um livretinho dele, algumas palestras que ele deu, falando sobre a influência do pensamento clássico grego na ciência moderna, né? E ele diz que um dos legados do pensamento clássico grego foi isso que o senhor falou, né? Que a natureza é algo que pode ser entendido. Então, o Schrödinger, ele era físico, né? Um grande físico famoso, e ele é um dos heróis, né? Como o senhor falou, existe uma equação em honra dele. Ele no fim do texto, ele se põe um pouco pessimista com a perspectiva positivista, né? Ele falou assim, olha, embora ela tenha gerado frutos, né, em algumas coisas na física, as coisas que a gente gerou na ciência mostra que muitas vezes a gente está entendendo mesmo a natureza melhor, né? E sobre natureza, aí eu acho que já não fica mais só aquilo que a física estuda, ou a biologia, mas ciências sociais, ciências humanas, e economia, enfim, por aí vai, né? Mas, de modo nenhum, essas considerações são piegas. Eu acho que cabe bem no que a gente pensou para esse bate-papo. Queria agradecer imensamente, mais uma vez, o senhor aí pelo tempo, pela disponibilidade. E, sem dúvida, se outros temas, outras discussões surgirem aí, nós vamos voltar a conversar, se o senhor estiver disponível, claro. Eu estou sempre disposto a conversar com você, Marcelo. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. E vamos continuar trabalhando, que tem muita coisa para ser feita. Obrigado, professor. Obrigado a você. Tudo de bom.